Flow de Podcast, edição de primavera. E a galera grita! Coisa boa. Vocês estão bem? Tomaram cafezinho gostoso? Comeram pãozinho gostoso? Comeram bolinho gostoso? Estão vendo o psicólogo gostoso? Ah, não, para. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos. Que legal que vocês estão aqui. Que bom. Espero que todo esse movimento do podcast, dos empreendedores, da galera da Vida Nova que recebeu a gente, tenham, de alguma maneira, sinalizado que você é importante, você importa, você está bem, importa, e de que a gente está feliz de estar com você. Eu quero começar esse episódio com alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento é a vocês, ouvintes. Palminhas para vocês, os ouvintes. Muito bom. Para a galera que já conhece o projeto, que legal, que você acompanha. Se você está conhecendo agora, fica o convite de você andar um pouquinho mais perto, fazer parte dessa comunidade de gente que quer ficar bem, que quer tomar café, quer comer pãozinho, comer bolo e ser feliz. Bom, quero agradecer a BRJP Seguros. A BRJP é um dos patrocinadores do podcast, então se você não os conhece, fica aí o convite para você procurar BRJP Seguros nas redes sociais, conhecer, entrar em contato, fazer um orçamento, dá para eles avaliarem o contrato do seu seguro, de repente você encontrar uma oportunidade aí de segurar o seu carro, sua moto, seu caminhão, né? Tem uma coisa legal também que eu não sabia que existia, mas existe seguro para pets, né? Quem tem gatinho, cachorro, furão, papagaio, esses bichinhos quando ficam doentes dão um custo alto, às vezes o cuidado. E existem seguros especializados para os bichinhos e a BRJP oferece isso. Então fica aí a dica para você e é muito importante, né? Marcas como a BRJP têm ajudado o podcast a ser sustentável, já que ele é um projeto pessoal e independente, né? Eu não estou ligado a nenhuma empresa, eu mesmo faço com todo o patrocínio da senhora minha esposa. E quando as marcas, né, acreditam no projeto, facilitam muito. Eu quero agradecer a galera aqui da Vida Nova. Eu quero agradecer a Érica e ao psicólogo Irineu Jó, da NPO, que é a ONG Sabe, já que eu acabei de colocar aqui atrás. Eu quero agradecer a Jamile do Amor que Transforma Tudo. Ela não está aqui hoje por conta da agenda dela, mas ela sempre apoia a gente. Quando vem, ela sempre traz aqueles mimos para o café da manhã, seja do casal ou da pessoa. Isso é muito bom, agradecimento para ela. Agradecimento a Gilmara, da JBJ Pães. Quem gostou do pãozinho, bate palma. Agradecimentos ao Rodrigo e a Michele da Roasting for You. Quem gostou do café, bate palma. Muito bem, eu quero agradecer ao Max e a esposa dele da brigadeiria Maxuoka Sweets, que tem ali os bolos que estão para sorteio no final. A Regina da Artes da Rê. Tem presentinho da Artes da Rê também. A Liana Tezucuri, que é a crocheteira, que fez aquela minha gravatinha no último encontro. Por conta da agenda de trabalho, ela não pôde estar com a gente, mas ela também está apoiando nos bastidores, isso é muito bom. Uma nova parceira, Glow Essência, a senhora Tayara Tanabe. Olá, bem-vinda ao clube. Eu quero agradecer também ao Yuki, da Ina Grupo, que ela trabalha com produtos biodegradáveis, concentrados. Tem um catálogo interessante de produtos e ela mandou alguns presentinhos para a gente sortear. Muito bom. Bom, só reforçando, se você não acompanha regularmente o Motiori, eu gravo a cada 15 dias com lives no YouTube e depois isso é editado, vai para o Spotify, Audible, Apple Podcasts, YouTube Music, Podcast Addict, esses aplicativos de podcast, então fica o convite para você acompanhar. E esse encontro de ouvintes, ele acontece a cada 3 meses e a ideia é a gente construir comunidade e fortalecer comunidade. Que nem a Gilmar, ela brinca comigo. Se eu não convidar ela, eu vou arrumar briga. Né? A Roasting for You adotou esse projeto desde o início. Eles estavam na loja deles até 5 horas da tarde, saem correndo e montam uma cafeteria aqui dentro para fazer isso acontecer. A Tayara viajou não sei quantas horas de carro para poder criar esse ambiente de acolhimento. Então, a gente cria isso aqui, esse espaço, e é um espaço de conexão. É um espaço também de escuta, porque diferente de um podcast normal onde você só ouve, nos encontros você também pode falar. Falar de você, falar das suas perguntas, né? E você vai falar direto com o psicólogo, então é um profissional que pode te dar uma orientação mais equilibrada, sadia, então fica aí a dica. E se você quiser apoiar esse projeto, tem algumas maneiras, né? Você pode se tornar um apoiador, a gente chama de financiamento coletivo,
né, que é isso que algumas pessoas passaram, colocaram ali a moedinha no envelopinho, isso é o financiamento coletivo, né? Esse recurso é usado para a gente preparar o próximo encontro, e tem empreendedores que eles anunciam, eles patrocinam. Já teve, por exemplo, patrocinador que ele patrocinou 5 episódios, e aí com esses episódios a gente contrata a galera da recepção e faz a roda girar. Então, né, então se você é empreendedor, fica aí o convite para você também. Esse episódio ele fecha um arco de episódios que a gente tem trabalhado desde janeiro. A gente começou em janeiro a falar e a trabalhar temas do que a gente está chamando de a gramática do cansaço. Então, você vai encontrar episódios que foram gravados agora nesse último mês, e esses episódios têm conexão com isso. Por exemplo, a gente fez um de janeiro branco, quando o corpo aguenta, mas a mente está pedindo para parar. E a gente conversou um pouquinho sobre essa sensação de que, poxa vida, o meu corpo dá conta, mas eu sinto que a mente não está dando mais conta. Eu entrevistei uma moça que uma executiva, um cargo alto de marketing, ela teve um burnout, não sei se você sabe o que é burnout, o Irineu vai falar um pouquinho desse tema, inclusive tem palestra daqui um pouquinho sobre burnout, exclusiva sobre isso, ele vai poder divulgar também, e a vida dela vira do avesso. Então você encontra lá no feed, do que chama feed, né? Lá no YouTube Music, no Spotify, você vai encontrar esses temas que podem completar a experiência que a gente está aqui. Hoje, o tema que eu propus para o Irineu para a gente conversar é que correr é bom, mas parar é necessário. E aí, eu conversando com o Irineu, como é que a gente vai falar? Eu fui fazer algumas pesquisas e eu encontrei um tema chamado otimização total do self. Né? E eu já vou contar um pouquinho o que eu descobri. Mas antes eu preciso corrigir uma gafe. Porque como a gente estava, antes da gravação, conversando com o nosso psicólogo, eu esqueci de que ele não foi apresentado ainda no podcast. Então, perdão pela gafe. Olá, psicólogo Irineu Jó, seja bem-vindo. Obrigado. É ao vivo. Para quem não lhe conhece, está ouvindo no YouTube Music, na Amazon, no Spotify, por favor, apresente-se, por gentileza. Onde vocês podem me encontrar, né? Bom, como foi falado, meu nome é Irineu Jó. Estou no Japão há 11 anos, trabalhando na NPO Wasabi, atendendo a comunidade brasileira, né? Adultos, crianças, adolescentes, papagaios e periquitos, né? Todo mundo, né, que fala, que tem problemas emocionais, que querem trazendo seus conflitos, estamos aí para ouvir. Tá? E, de vez em quando, a gente é convidado, como hoje, para estar aqui. E é muito gratificante. Muito bem, palminhas para o Mr. Irineu. Muito bom. Ao vivo acontecem essas falhas técnicas, né? Então, bom, eu encontrei esse termo, que é otimização total do self. Aí, um jeito fácil de entender essa expressão é auto-otimização. Otimização a gente ouve muito para processo, né? Vamos otimizar o processo, vamos otimizar, sei lá. E tem esse troço chamado auto-otimização. E aí, um amigo meu recente, acho que mês passado, me indicou para ouvir um livro chamado A Sociedade do Cansaço. É de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Alguém já ouviu falar disso? A Sociedade do Cansaço? Já ouviu esse livro? Ele não é um livro muito grande, mas deixa você meio desconcertado. E tem dois conceitos que ele apresenta nesse livro que deixa a gente pensando muito, que é justamente isso que ele vai trabalhar no livro. Que ele fala que a sociedade de umas décadas atrás era um tipo de sociedade que era a sociedade do dever. Então, sociedade onde você obedece ordens externas. Né? Se você pegar a Idade Média, você tinha a igreja como uma instituição muito gigante que ditava meio que o rumo da sociedade. Depois você não tem. Agora você tem o capital, né? O capitalismo, onde a pessoa da grana é que dita meio o rumo da sociedade. Por exemplo, a Meta, o Google, a Alphabet, que é a dona do YouTube. Essa galera tem a grana e eles que meio que ditam o rumo das coisas. E você tem, sei lá, na época da ditadura, era essa instituição chamada ditadura que ditava meio o rumo da sociedade. E ele chama isso de sociedade do dever. Só que ele entende que agora a gente vive num outro tipo de sociedade que ele chama de sociedade do desempenho. Então, se antes a gente vivia como sociedade num lugar onde tinha uma pressão de alguma instituição, uma pressão externa, hoje a gente vive num estado de sociedade onde essa pressão nasce de dentro, porque agora você tem que
desempenhar. Essa pressão que nasce de dentro para a gente ser melhor em tudo. O melhor pai, a melhor mãe, o melhor administrador financeiro, o melhor empreendedor, o melhor funcionário, o melhor acordador de 5 da manhã, o melhor você trabalha enquanto eles dormem, o melhor fazedor de café da manhã natureba, o melhor comedor vegano, o melhor preparador de educação física para correr maratona, o melhor... E ele fala que esse monte de coisa é o desempenho. E aí, é um trem muito louco, porque se você fala assim, cara, mas um bom café da manhã, dormir bem, ter uma vida financeira equilibrada, ter tempo com o filho, ter tempo com a esposa, tomar um bom café da manhã, comer direito, fazer comida artesanal, evitar comida processada, blá, blá, não é bom. Ele fala, sim, o doido é que quando você coloca tudo isso na fila, com essa cabeça da sociedade do desempenho, você transforma tudo isso em um meio para alcançar alguma coisa. Entende a diferença? Que a provocação desse Byung-Chul Han é de que se antes você dormia, porque dormir é bom e faz bem, você dorme para ficar descansado para acordar bem no dia seguinte. Se antes você fazia exercício porque fazer exercício é bom, agora você faz exercício porque você precisa melhorar o seu rendimento para fazer não sei o quê. E aí você deixa de fazer coisas simplesmente porque as coisas são boas e elas viram um meio para fazer tudo. E aí ele fala que, por exemplo, o sono, ele deixa de ser descanso e vira higiene do sono, para que você renda mais no dia seguinte. O hobby deixa de ser prazer. E aí ele vai virar desenvolvimento de habilidade e networking, porque você precisa monetizar o seu hobby para ter uma segunda renda, para ter grana para o investimento. E aí a dieta. Não, a dieta não é mais a ver com a sua nutrição. É biohacking. É gestão de performance. Você vai hackear o seu corpo para você ficar super, mega, sei lá o quê. A meditação. Não é mais só para você ter um tempo de reflexão profunda sobre o tema. É para você ser capaz de aprender a focar melhor no trabalho. E aí, essa pressão invisível que nasce de dentro, ela tem um custo. E todas essas coisas que, num primeiro momento, são boas, elas se tornam o seu segundo ou terceiro trabalho. Então você já tem o seu trabalho, você já empreende e agora você tem um outro trabalho. Você tem que pensar como é que você vai se nutrir bem, como é que você vai dormir direito. Aí você vai dormir com o Apple Watch, para o Apple Watch dar nota para o seu sono, porque você teve um sono nota 87, quer dizer que você teve um sono porcaria. E aí você, de vez de descansar, você acorda estressado, porque você acorda, mas que droga, deu 77 hoje. E aí você vai ficando doente. E aí o paradoxo desse rolê é que, e a provocação desse livro também, é de que se a gente vai entrando nessa maluquice, quanto mais a gente corre para construir equilíbrio para ficar bem, mais cansado a gente fica. Né? Se você tem que fazer parte do clube das 5, se você tem que correr antes de ir para o trabalho, se você tem que comer comida natural de manhã, você tem que ter um bentô com comida que não pode ser processada e congelada. Se você, quando voltar para casa, você tem que ter tempo com o seu cônjuge, de qualidade, não pode ser qualquer tempo mequetrefe. Depois, tempo de qualidade com seus filhos. Você tem que ter tempo para ter um hobby, mas também você tem que ter tempo para empreender, para ter a segunda renda. Melhor você estudar. Você tem que ler, mas também você tem que estar antenado com a série. Que hora que a gente vive? Você tem tanta coisa para fazer. E aí, a provocação da reflexão de hoje é como é que a gente faz agora. Porque essa é a sociedade onde a gente vive. Essa sociedade onde a gente não tem mais uma grande instituição mandando você fazer isso ou aquilo, mas a gente inventa tudo para fazer isso e aquilo. E a gente se mata e fica cansado. E aí, por isso que a provocação hoje era: correr faz bem, mas parar é necessário. E aí, dito esse contexto, que foi um contexto de uma percepção minha, né, de ouvir algumas coisas, depois ter contato com esse livro que o meu amigo me indicou, e aí fica a provocação para o nosso psicólogo. Psicólogo, faz sentido essa minha percepção e toda essa alucinação de produtor de conteúdo digital? Você pensando aí no que a galera anda levando para você nos consultórios, no atendimento online ou atendimento presencial, busque NPO, sabe já. Enfim, faz sentido isso ou é maluquice da minha cabeça? Eu fiquei pensando, né?
Ele jogou uma provocação de um filosófico coreano. Mas tá perto, né? Eu sou do filosófico coreano. Eu sou um produtor de conteúdo semi-baiano. E E aí você é um Nikkei. Não, você não é Nikkei também. Não, Não, só sua esposa. só Poxa, aí minha fica esposa, difícil. só minha Desculpa. esposa, É difícil. E aí ele quer que eu responda isso, né? Faz sentido? Né? Vamos lá fazer sentido, né? Faz todo sentido, sim. É um livro bem legal. Não conheço, mas só pelo que o Carlinhos trouxe aqui, é bem interessante. Você ouviu? Você leu? Eu fui em audiolivro. Em coreano? Disponível. Não é português. Só um momento. Senhora Tayara Tanabe, como é que faz o oi? Em coreano. Você estava estudando aí agora há pouco. Além do dedinho cruzado, o que mais? Qual que é a expressão? Cadê a Annyeonghaseyo? Não é propaganda enganosa. Que é os dorameiros lá de casa. Ela, minha esposa e meu filho. Tem isso. Tamo junto. Tamo junto, choro direto. Bom, mas faz sentido sim, né, Carlinhos? Faz sentido, galera. Nós estamos vendo uma sociedade, né, que tem um pensador, um sociólogo, que ele diz que à medida que a gente transforma a sociedade acaba nos transformando de volta, né? Então nós estamos sempre nesse processo de construção e reconstrução da nossa identidade, da nossa mentalidade. A gente está nesse processo o tempo todo. E realmente o mundo está aí, né? A gente está vivendo uma época em que nós temos que ser bom em tudo. Primeiro em tudo, né? E realmente assim tem criado-se uma pressão, né, sobre cada um de nós. Fica interessante, né, que a gente percebendo aqui, olhando para o nosso público, é composto por maioria de mulheres, né? Eu fiquei pensando, cadê os homens? Será que o tema afugentou ou estão nesse processo trabalhando até agora? Eu acho que as mulheres, quando elas não estão bem, elas procuram cuidado. O homem está nervoso, vai pescar. Vai trabalhar, né? Mas eu fiquei pensando justamente nisso. Será que o homem está trabalhando, né? Porque nós estamos vivendo nessa sociedade em que nós somos pressionados o tempo todo, não apenas para ter resultados, mas para ir além, né? Aquele ideal de eu cumprir o meu dever já não existe mais. Eu tenho que ir além do meu dever. Eu tenho que ir além do que eu posso entregar. Porque é assim. É uma cobrança, uma exigência o tempo todo. E isso reflete no nosso emocional. Isso afeta o nosso psicológico, isso gera um monte de problemas, um monte de transtornos, né? E realmente, assim, deve ser um livro fantástico, eu vou depois estar buscando, porque realmente, assim, nós estamos vivendo em épocas em que, como o Carlinho falou, quando a gente vai descansar, né? A gente tem que acordar às 4 para malhar, né? Eu tenho pacientes que acordam às 4 da manhã para malhar, nada contra, mas por que ela está acordando? É por ela mesmo? Ou porque alguém está ditando essas regras sociais agora? Né? Nós trabalhamos tanto, compramos tantas coisas e não desfrutamos. Né? Conversando com um rapaz, ele falou, eu tenho uma sala maravilhosa, eu tenho um sofá lindo, gostoso, uma TV, mas eu não tenho o quê? Tempo. E o nosso maior ativo que nós temos hoje se chama tempo. E nós não estamos sem tempo porque nós estamos ocupados trabalhando. E nessa cultura, né, do estar on o tempo todo, a gente poderia pensar, mas o on, né, de online, você está ligado o tempo todo, seria para as pessoas que trabalham em escritório. Não. Nós, hoje, com acesso à internet, nós estamos o tempo todo no on. Saímos do trabalho, ligado, preciso mandar um e-mail, preciso gravar um vídeo, preciso filmar a borboleta. A gente está... Porque o meu like é importante. Claro, quem trabalha com marketing digital é necessário que faça isso. Mas qual é o preço que nós estamos pagando por isso? Né? Interessante, hoje, atendendo uma paciente, ela disse uma frase interessante. Ela falou assim, o detalhe não é a gente tomar decisões, é se a gente está disposto a arcar com as consequências dessas decisões. E quando a gente abre mão do nosso tempo em prol do trabalho,
quando a gente abre mão do nosso tempo, da nossa qualidade em família, com os amigos, em eventos como esse, em prol de estar o tempo todo ligado no 220 no trabalho, na produção, porque a gente tem que produzir o tempo todo. Não basta eu só chegar à minha meta, eu tenho que bater a meta, né, duplicar, triplicar e assim vai indo. Né? Mas será que a gente está disposto a pagar esse preço? Porque as consequências vão vir. As consequências vão vir. O Carlinhos falou do burnout. 30% dos japoneses, eu estava até pesquisando, né, um dado que eu também não sabia, pesquisei hoje, 31% dos japoneses, 30% dos brasileiros sofrem desse burnout. Aí a gente fala, o burnout é quem sofre é psicólogos, é médicos, é policiais, né, porque antes eram... Não, hoje são pais, são mães, são professores, são todo mundo. São as crianças que são cobradas, crianças que às vezes eu atendo, cara, escola japonesa, faz inglês, faz português, faz balé, faz ginástica. Essa criança não está tendo mais tempo de vivenciar a sua infância. E desde cedo ela já começa aprendendo que ela tem que ser produtiva o tempo todo. Né? Os jucos, né? Os jucos do Japão estão assim, lotados, os cursinhos. Então, realmente, assim, nós estamos numa sociedade em que está nos exigindo, está nos cobrando que nós tenhamos que produzir o tempo todo. E nós sabemos que o resultado dessa produção o tempo todo são problemas emocionais. A gente pode estar falando um pouquinho sobre isso. Bom, acho que a expressão depressão, ela já é comum, né? Acho que todo mundo entende quando se fala depressão. Transtorno bipolar, todo mundo consegue entender o que é aquele fica mal, depois passa da conta, fica bem demais e tal. Crise de ansiedade, todo mundo entende. Acho que dá para entender, né? Tem a crise de ansiedade. Crise de pânico que fala? Sim, crise de pânico. Crise de pânico. O burnout, eu sei que não é um termo muito comum, inclusive é um termo em inglês, que no meu super compreensão de inglês é um troço até esquisito para tentar compreender, juntar duas palavras que para mim não faz sentido juntar, mas toda vez que eu uso essa expressão eu penso num fósforo queimando. É o máximo que eu consigo chegar com todo o meu entendimento de inglês. Mas para caso quem está aqui ou quem está ouvindo o podcast não faz ideia do que é esse tal desse burnout. O que é isso? É uma síndrome, não é? Síndrome de burnout, fala? Síndrome de burnout, né? A OMS, ela classifica, né, como uma condição do ambiente do trabalho. E você tem razão. Nós somos um palito de fósforo que quando acendemos, ele queima até o final. Então é isso. É sugar todas as nossas energias. Chegar à estafa mental e que a gente tem aquele pum. O cérebro chega no momento em que ele fala, eu preciso desligar, e ele desliga. E aí vem as consequências, as crises, né, apatia, depressão, a pessoa se sente deprimida, desânimo, pessimismo, irritabilidade. Né? Então chega um momento em que realmente a pessoa entra em colapso. E tem pessoas que acabam desmaiando, porque o cérebro precisa desligar. Ele fala, não, se você não para, eu vou te parar. Ele para. Então, realmente é isso. É queimar, consumir até o último momento. Aí, por isso que eu falei, não é só médicos, não é só psicólogos, não é só pessoas, porque antes era com pessoas que lidavam com outras pessoas, né, em estresse. Ainda tem? Sim. Mas hoje, como o Carlinhos falou, as mulheres, né, vocês mulheres principalmente, são cobradas por serem esposas, primeiro por ser mulher, por ser esposa, por ser mãe, por ser profissional, mas não é qualquer profissional, é super profissional. Aí volta para casa, tem que ser a doméstica. Então imagina só quanto vocês estão sendo sugadas. Né? Os homens também, por outro lado, não é só mais aquele cara que sustenta a família. Ele tem que ter um bom desempenho. Ele tem que ter um segundo emprego. É o Júlio da vida, né? Que tem que ter o segundo, terceiro. Né? E aquela pressão, porque ele olha para o lado, meu vizinho comprou um carro, eu estou ficando para trás. Né? E aí acarreta o quê? Esse burnout, que é essa estafa, esse desgaste psicológico, emocional, até o fim. É quando as minhas forças já se foram embora realmente. Né? Então, essa condição não está só presente nas profissões que eu citei, mas hoje em todas as pessoas. E aí as consequências são isso: irritabilidade, nervosismo, depressão, né? Estar deprimido, pessoas não querem sair da cama. Né? Realmente é quando as forças não acabam e eu não consigo fazer nada. Né? E
31% dos japoneses, 30% dos brasileiros estão passando por isso. Ou seja, é um número muito alto. E as crianças fazem parte desse número. Então, assim, não é uma síndrome qualquer. É algo que é desconhecido, mas que realmente já tem causado muitos danos às pessoas e muitos danos psicológicos e que levam muitas vezes tempo para se recuperar. Eu tenho vários pacientes que estão passando por essa situação, né, que só descobrem depois quando fala, peraí, o que está acontecendo comigo? Aí vão até a terapia e descobrem que está com uma síndrome dessa. E ela não avisa, né? Interessante, o mais legal é que ele não avisa, né? Ele vem vindo devagarzinho, a gente vai ali procrastinando, a gente vai deixando para lá. É só uma dor, é só um cansaço, é só mais um dia. E de repente ele chega, fala, bate na nossa porta psicológica, emocional e fala, eu cheguei, e agora eu não vou embora, a gente vai casar. E demora tempo para que esse divórcio termine. Então é uma doença realmente, uma condição do trabalho, né, que precisa ser vista, precisa ser olhada, né, observada por cada um de vocês. Porque, apesar de, talvez pode dizer, eu não trabalho com pessoas, eu não estou diretamente ligado a estresse o tempo todo. Mas e a cobrança por produção no trabalho? E a pressão de não poder errar? E a pressão de ter que sair dali e fazer o curso? E a pressão de voltar para casa e no percurso para casa, o que eu vou cozinhar hoje? A gente já tem toda uma lista na cabeça do que vai fazer. Isso gera o quê? Estresse. Trânsito gera estresse. Uma das coisas que gera muito estresse é o trânsito. Como eu não gosto de trânsito. Então, é isso. Burnout, justamente o que o Carlinhos falou, é queimar até o fim. Acho que é um palito de fósforo que a gente deixa, ele vai queimando até o fim. Suga toda a nossa energia. E é grave. Interessante você falar de que o cérebro apaga, porque aí eu lembrei de um episódio que eu ouvi essa semana de um podcast chamado Takinobori. É um podcast novo para falar de pessoas que viveram alguma coisa de superação. E o primeiro episódio foi a entrevista de um amigo meu, que é um editor de podcast também, que ele está em tratamento, cuidado, tipo, ele teve o burnout e está nesse processo de cuidado, né? Ele já está conseguindo trabalhar de novo em casa e tal. Não consegue mais ir para esse ambiente corporativo, ele não consegue mais lidar com isso. Mas uma coisa que você falando, eu lembrei do episódio que ele falou que quando ele descobriu que ele estava com síndrome de burnout, ele estava no computador, aí ele acordou com o cachorro dele limpando a cara dele. Que aí o pessoal falou para ele que ele desmaiou no trabalho, tiveram que chamar a ambulância, levaram para o hospital, levaram para casa, ele só acordou quando estava em casa. Aí descobriu que o que tinha acontecido é porque o cara estava com a síndrome de burnout, ele trata isso há anos e, claro, vem com um histórico de depressão e outras experiências que foram se somando a questões do trabalho e chegou nisso. Mas é muito curioso isso, né? E não é um negócio assim de, vou tirar um cochilo. Ele falou que ele estava trabalhando e simplesmente quando acordou estava em casa. Só lembra quando acordou, mas... Disseram para ele depois o que aconteceu. Ele apagou, ficou inconsciente, levou para o hospital e voltou para casa. Porque é um estado de exaustão mesmo, né? A gente chega no estado de exaustão total, né? Então, tem muitas pessoas que, como o exemplo que você falou, né? Acabam realmente desmaiando, não tem consciência, só sabem depois do que aconteceu porque alguém contou. Esse esgotamento do corpo. Eu vou supor, vou usar a história desse meu amigo, ele chama Henrique. Eu vou usar ele como referência. No relato ele conta de que ele estava assim, trabalhando a 130% no trabalho para não ter problema no trabalho, para ninguém ficar pegando no pé dele. Então, imagino que ele estava cansado. Né? Ele falava que estava se esforçando muito para além do que seria o normal. Mas é a minha curiosidade mais, talvez, clínica. Existe diferença para um cansaço de sei lá, estou fazendo 3 horas de zangueu todo dia, porque é assim que a minha empresa trabalha, fazendo 3 horas de hora extra, estou no corre aqui, tenho que cozinhar, tenho que ajudar meu filho a fazer lição de casa. Tem diferença disso, desse cansaço, para o cansaço de alguém que está nesse caminho do burnout, goela abaixo, ladeira abaixo, que fala, né? Goela abaixo, né? Sim. Ladeira abaixo. Tá sentindo? Ou é parecido o cansaço? Ou tem diferença da experiência da pessoa que está vivendo isso? Não.
Tem diferença sim, né? Um trabalho exaustivo durante o dia, a gente entra cedo no trabalho, quem trabalha na fábrica, ou mesmo quem não trabalha na fábrica, mas que está num trabalho cansativo, né? Chega no final do dia, da noite, está com o corpo cansado, está exausto fisicamente, você vai para casa, você toma um banho, está às vezes com o corpo dolorido, você come, dorme, repõe as suas energias, no outro dia você acorda com um pouquinho de dor, mas você consegue trabalhar. Já quem está no esgotamento, que é esse cansaço do esgotamento, ou seja, aqui ele consumiu toda a energia, então, às vezes não precisa dele ter trabalhado carregando saco de cimento, saco de pedra, mas ele acorda no outro dia desanimado, com dificuldade para sair da cama. Ele fala, não fiz nada hoje, mas eu estou cansado. Então, sim, realmente tem, porque é a mente que está adoecendo e somatiza no corpo. Essa exaustão mental, é uma exaustão mental que manifesta no corpo. Então tem, um é físico, e o outro é psicológico, mental. Eu vou agora incluir vocês nessa conversa. E eu quero incluir vocês, e vocês vão poder fazer perguntas agora para ele. Fique à vontade para fazer comentário, considerações, tirar dúvida. Discordar. Enfim, é tranquilo. Chorar não tem problema. A gente já chorou muito nos encontros aqui. Fica à vontade. A gente tem várias caixinhas de tixo aqui. Fique à vontade. Se a gente precisar chorar, a gente chora junto. A gente toma café junto, a gente come pão junto, a gente dá risada junto, mas a gente chora junto também. Não tem problema não, sem constrangimento. E nada está sendo filmado, então se você achar que é a hora de chorar, chore, você vai receber um abraço e ninguém vai expor sua imagem. Fica relax. Mas eu quero colocar aqui, abrir o microfone com uma provocação para vocês. Eu tenho quase 50 anos. Então, apesar de meus filhos, quando eram pequenos, perguntar para mim se tinha dinossauro, se já tinha televisão, não é o caso, né? Mas eu estava ouvindo a entrevista com o professor... como é o nome dele? Professor Cortella. E ele estava dizendo de como foi para ele, eu imagino que o professor Cortella deve ter os seus, vou chutar, tá? 70 para 80 anos. E como é que foi a experiência na casa dele da chegada da TV. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Porque aí ele contou, falou assim, cara, olha que interessante. A época que não tinha nem rádio e nem TV, aí ele estava conversando com alguém, eu não lembro se era uma palestra, um vídeo, um podcast, o que era. Ele falou assim, você sabe como que a sala, a mobília era arrumada? Sei lá, não era comigo a pergunta, né? Era com a pessoa lá, mas a gente se mete no podcast dos outros, né, gente? Ele falou assim, a mobília da sala era montada de maneira que o sofá ficava um de frente com o outro para você conversar. Eu falei, olha que interessante, né? Porque eu já sou de uma época que o sofá já era em L, porque tudo tinha que ficar virado para a TV, né? E ele falou assim, quando chegou o rádio, alguém lembra que assim, eu só vi de ir na casa de alguém que tinha, porque aquele rádio que parecia uma cômoda de negócio gigantesco. A vitrola, né? Não, antes, aquele que era um modo... Era um caixão. Maravilhoso. Era o caixão. Isso. Mas aí, ele conta que assim, quando chegou o rádio, ainda assim, as pessoas estavam de frente e paravam para ouvir a audionovela, né? A radionovela que chamava, né? Radionovela, ouvia a notícia, mas ficava tudo ali, ficava lá discutindo com o radialista e um falando com o outro. Ele falou assim, a coisa mais interessante que eu percebi na minha casa quando a TV chegou, que a conversa na sala acabou. Porque todo mundo foi virado de frente para a TV e as pessoas começaram a ser uma coisa que estão na sala junto com a TV. Então, todo mundo olhando para a TV. Mas aí, pensando no nosso tema, eu vou chegar no porquê da provocação, que eu vou passar o microfone aí para vocês palpitar. Nesse momento, a impressão que eu tenho de que a pressão já existia. Por exemplo, a gente tinha as propagandas do Marlboro, com aqueles homens maravilhosos, que é eu, seco, magricelo, olhava para um dia eu quero ser assim, bonitão, com o peito peludo, forte, e fumando para ter câncer no coração. Mas tinha, né, as atrizes da novela, que eram aqueles mulherões, e as mulheres olhavam e falavam, eu quero ser assim. E aqueles homens bonitão, bem sucedido, e o homem olhava e falava, eu quero ser assim. Aí você olhava lá, revista Veja, Contigo, Caras, e aquelas coisas tudo lá, e você tinha lá. Mas eu imagino assim, que essa pressão de ser o cara bonitão, ou a mulher bonitona, ou ser bem sucedido, ser rico, sei lá, era nas propagandas e uma vez por dia na novela, 2 vezes por dia na novela. E há alguns anos entrou um troço na nossa vida chamado rede social,
Que se na televisão você assistia 30 minutos de novela para assistir uma propaganda, agora na maldição do vermelhinho, você vê o feed da sua amiga, 3 propaganda, mais o feed do cachorro, mais 4 propaganda. Então, a velocidade com que esse trem está chegando para a gente, dessa exposição, e eu ouvi uma expressão uma vez de que na internet todo mundo mente, mas tem um combinado de onde você mente na hora que você posta e a pessoa diz que acredita e fica por isso. Porque você posta algo que é um recorte de quem você é. Às vezes sua vida tá um caco. E aí você foi num lugar onde a refeição tava uma droga, mas na foto fica bonito. Aí você posta a foto e fala assim, um dia maravilhoso com meu marido, que você tá brigado com ele, ele nem tá com você. E a minha pergunta, para ouvir um pouco a opinião de vocês, se para essa nova sociedade que a gente está vivendo hoje, vocês acham que as redes sociais participam desse rolê? Esse estilo de vida onde a gente está o tempo todo cansado, com essa pressão interna, querendo ser um sei lá o quê. Vocês acham que a internet, as redes sociais, têm participação nesse rolezinho? E essa é uma pergunta para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E depois também está aberto para fazer pergunta para o Irineu. Voluntários ou eu posso escolher de livre e espontânea pressão? Acho que a internet tem tudo a ver com essas novas síndromes, porque a gente vive num mundo hoje de comparação. Então, como você falou, a gente coloca um recorte e o outro quer copiar o recorte, que é apenas um recorte, ele acha que é a minha vida. E eu acho que isso está tornando a sociedade doente, porque a pessoa quer ter o corpo do outro, o dinheiro do outro, o carro do outro, e a gente sabe que muita gente faz propaganda aí alugando um carro bonito, alugando um apartamento bonito, alugando um aviãozinho ou um helicóptero, e a pessoa julga que a vida daquela outra é daquela maneira. E essa comparação deixa a gente para baixo, a gente coloca, nossa autoestima vai descendo, porque a gente acha que tem que ser daquela maneira. E eu converso muito com a Gil sobre isso, e a gente fala que a gente precisa ser autêntico e não ter medo de ser quem somos de verdade. E quando a gente tem as nossas conversas de segunda também na internet, a gente fala muito isso, gente, não pensem que nós somos essas pessoas que estão falando aqui para vocês, nós somos muito mais que isso. Só que essa comparação, ela deixa a gente bem para baixo, porque a gente acha que a vida da pessoa é só aquele recorte. Então, é algo que a gente precisa estar presente e entender que essa não é a verdade absoluta. Então, eu e a Nelma foi nesse lugar que a gente começou a falar, a gente fez um sorteio, a gente falou, ainda foi o Carlinhos que deu o nome para nós. Carlinhos, o que você acha? Eu acho que a colocação é correta. E eu e a Nelma vem falando sobre isso todas as segundas-feiras. E nós falamos até dos nossos desafios, porque tem vezes que ela não estava bem, eu não estava bem. E a gente fala, a gente não está bem. E a gente está fazendo isso porque nós também estamos se curando. Agora vem a hora da emoção. Porque várias vezes eu não consegui. Ela falou, Gil, mas eu preciso de você. Então, ela me ajudou, eu ajudei ela, e a gente mostra isso. Porque a internet, às vezes, é um mundo, igual ela falou, um recorte. E nós duas falamos não. Tanto que nós não se vemos pessoalmente, mas todas as segundas-feiras, e teve pessoas que mandaram para nós, hoje foi um dia feliz, porque a gente escutou vocês. Então, claro, tem esse lugar de o recorte, da mentira, mas também tem o outro lugar de acolher. Olha que nós, nesse podcast, com essas pessoas, fazendo a diferença. Então é isso que tem que colocar. Gente, o mundo tá aí, tá, mas a gente tem que enfrentar de frente e não criar uma barreira inaceitável, inimaginável. E criar outras palavras, outras conversas para melhorar. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Boa noite. Meu nome é Alessandro, eu sou agora de Toyohashi. E pela sua pergunta, eu acho que a rede social faz parte da nossa vida e a gente pode participar dela, mas não deixar ela participar da nossa vida, né? Colocar um filtro, porque se ela participa da nossa vida, você já chega num ponto que o doutor mesmo falou, né? Você não consegue mais controlar e depois não tem volta mais, né? Vai lá, apaga e cria outra e fica nesse repeteco, né? E é isso.
Bom, você falou, né, sobre a questão de se isso influencia. Eu acho que influencia muito. Tem a questão que a mamãe trouxe, que é muito é o recorte que a gente vê e se compara. E eu acho que também tem como tu falou, é muito rápido, é muito rápido. E eu acho que isso deve influenciar até na questão do burnout, porque só de você pegar o celular e você fica... Você não presta atenção, passa muito rápido o tempo, e é muita informação, e eu acho que isso acaba trazendo tanta informação que isso acaba influenciando para depois você ter um burnout, porque é tanta informação, tem do trabalho, tem de casa, você, às vezes, você é mulher, você é dona de casa, você não sei o quê, tem tanta informação já na cabeça, mas tem mais informação aqui, e é um acúmulo que eu acho que depois dá uma exaustão e você não consegue nem dormir direito, porque tem tanta informação ali e o cérebro não consegue digerir. E eu acho que isso acaba influenciando em várias maneiras na nossa cabeça, né? E deve afetar no burnout também. Boa noite, gente. Eu acredito que sim, influencia tanto nessa parte de comparação, e acredito muito que as pessoas olham e falam assim, que nem a Nemo falou, né? Tipo, por que aquela pessoa tem aquela vida e eu faço as mesmas coisas que ela acha que aquela pessoa faz e não tem o mesmo resultado, né? Que nem o que a gente posta nos stories, no feed, é muito pouco tempo, né? Então não é a minha vida é isso. Não, eu posto o que eu quero, né? Que nem eu posto bastante coisa da minha vida, do meu dia a dia, porém eu posto o que eu quero. Que nem se a gente tira uma foto e não fica boa, a gente vai postar? A gente não vai postar, né? A gente vai postar aquilo que a gente acha que ficou bom, né? Eu acho que isso que as pessoas é importante olhar dessa forma, né? Não é porque o que ela está postando, a vida é perfeita. Acho que isso que adoece as pessoas, porque as pessoas acham que, bom, eu estou fazendo tudo o que ela está falando, eu estou fazendo igualzinho, mas eu não tenho esse resultado, né? Então é essa comparação que adoece. Mas eu acredito também que tem muitas coisas boas na internet também, né? Eu acho que nós que somos empreendedores também, conexões, né, que a gente faz, que a gente se conhece, que nem assim, vim de longe até aqui, mas por uma conexão, né? Então, eu acho que também tem coisas boas, acho que é importante a gente saber filtrar, né, aquilo que é bom e aquilo que não é, né? A gente não deixar, que nem o moço falou, né, isso fazer parte da nossa vida, né? A gente tem que realmente colocar um limite. Muito bom, muito bom. Alguém quer deixar mais alguma contribuição sobre essa pergunta? Boa noite, eu acho que tem sim, né, muito a ver, né, a internet com aquilo que as pessoas estão vivendo hoje, porque eu sou dos anos 80, né, muitos aqui, né, são dos anos 80, e eu acho que na nossa época, né, mais jovem, né, até na nossa adolescência, a gente não tinha tantos problemas, né, com depressão, com burnout, como tem hoje, né. Então, essa geração que está consumindo mais internet hoje, né, redes sociais, principalmente, e eu vejo que muita gente ainda não sabe lidar com a questão das ofensas, né, com a opinião das outras pessoas. Então, a internet hoje como a gente fala, que é terra de ninguém, né. As pessoas falam o que querem, sem medir consequências e sem pensar no que aquela pessoa que recebe a ofensa, né, vai continuar vivendo. Então, isso mostra muito que a internet, sim, está construindo na mente de pessoas fracas, né, pessoas que ainda não estão sabendo lidar com as questões das ofensas, né. Então, né, como a nossa época do passado, dos meus pais, que a gente fala assim, nossa, essa geração de mimimi agora, né, de pessoas muito fracas, né. Então, eu acho que a geração do passado, que não tinha internet, que não tinha toda essa questão, viveu uma geração assim, mais saudável, né. Então, a gente tem que construir, sim, nesse novo tempo, né, pessoas que sejam mais fortes, né, que recebam palavras, né, de motivação, né, que sejam cuidadas, assim, né, por pessoas, né, como o seu Irineu, que está ali sempre disponível, né, ajudar a motivar, incentivar, né, e trabalhar na mente das pessoas, né, para que elas possam ter uma mente saudável. Mas é isso, a internet influencia muito, sim. Eu vou compartilhar algo aqui, e o Irineu está aqui para dar a percepção dele. Mas tem que não é a minha área de especialidade,
e eu sei que a sua passa perto, mas também não é, que é um negócio de neuroplasticidade. Me corrija se eu estiver errado no meu entendimento, mas neuroplasticidade é tipo massinha, né? Você citou um pouquinho antes de que a gente muda a sociedade e a sociedade muda a gente. E a neuroplasticidade tem um pouco essa dinâmica, assim, né, de coisas que a gente faz e vai mudando o jeito que o cérebro da gente trabalha, e coisas que são feitas afetam o jeito que o nosso cérebro trabalha. E eu ouvi recentemente, num desses podcasts sobre saúde mental, bem-estar, e falando em neuroplasticidade, a pessoa dizendo que o nosso cérebro ele não é preparado para processar a quantidade de estímulo emocional na velocidade que a gente está processando atualmente. O que a pessoa deu de exemplo? Por exemplo, você está rodando o feed do TikTok. A dancinha do jovem estiloso. O acidente de avião. A situação em Gaza. A guerra na Ucrânia. O gatinho kawaii. Aquele perfume que a gente queria comprar. Aquela moto super legal. A criança que foi morta no acidente. O acidente de ônibus. O afogamento. Aquele Apple 17 novo que saiu. É tão rápido que você sai de uma morte de uma pessoa numa situação extremamente trágica para aquele produto que você quer comprar, por aquele negócio que você queria, por aquele lugar de viagem lindo, maravilhoso, para o café da manhã que você... E não dá tempo, segundo esse comentário que eu ouvi, aí eu vou jogar a bola para o Irineu falar a impressão dele, a gente não tem um cérebro capaz de processar. A reflexão da pessoa é de que, conectando com o que você falou, que a internet parece terra de ninguém, é de que essa superestimulação, acho que a expressão é hiperestimulação, hiperexposição a conteúdo, a estímulo emocional, ele não era nem questão do conteúdo, era questão do estímulo emocional. Para a gente conseguir dar conta, o cérebro meio que trabalha no meio, ignorando tudo. Aí quando você vai para a internet, você vai sem noção, entendeu? Se eu acabei de ver uma desgraça, depois uma alegria, eu tenho que trabalhar tudo cara, eu falo uma barbaridade pra alguém, acho que nem vai ofender tanto, porque a gente começa a mudar os parâmetros e o jeito que o cérebro da gente percebe o que é. Aí você não começa... Você fica feliz, mas não fica mais tão feliz, porque a vida é sem graça. Aí a hora que é pra chorar por uma desgraça, que você deveria ficar revoltado com, sei lá, com um estupro, um assassinato, uma violência. Acontece, a vida é assim. E aí você vai ficando meio... no meio, ignorando tudo e a vida fica cinza. Mas essa é a percepção do cara produtor de conteúdo. O senhor Irineu, psicólogo, pessoa responsável desse rolê. É mais ou menos por aí ou é alucinação do tio Carlinho? Ele não entende nada, nem ele quer a minha opinião. Não, mas é exatamente isso, né? Nosso cérebro realmente ele não está diante da quantidade de informações. Muito tempo atrás, eu estava no Brasil e eu vi um rapaz... que não tinha nada a ver, ele trabalhava passando veneno nas pragas, mas ele fazia faculdade, ele falou uma frase assim pra gente, conversando, não diretamente pra mim, mas ele falou assim, a internet estava começando ainda, isso, sei lá, 13 anos atrás, mais ou menos. Ele falou assim, a internet tem muita informação, pouco conhecimento. E a gente está exposto ao quê? A conhecimento ou a informação? Porque conhecimento você tem que parar, ler, degustar, absorver, refletir, criticar, pontificar, mensurar e se apropriar daquilo ali. Isso é conhecimento. E isso leva tempo. Agora, a informação. Como o Carlinhos falou mesmo aqui, o exemplo foi muito legal. Perfume, acidente, o avião caiu, acidente de carro, de moto. Né? Então, você passa por vários picos de emoções, de sentimentos, de frustração. E o cérebro fala, o que eu vou sentir? Qual é a emoção que eu vou me manifestar? Porque são 3, 4, 5 segundinhos, rapidinho. E realmente, assim, nosso cérebro ele é uma grande máquina, um grande computador. Na minha opinião, eu acho que é o computador mais fantástico que existe, mas nós realmente não estamos preparados nesse exato momento para a quantidade de informações que são empurradas para a gente. E criou-se essa pressão, porque eu preciso estar antenado, eu preciso saber o que está acontecendo. E quando a gente pega o celular e começa a girar ali, é só 5 minutos. Quando a gente vê, foi 5 horas. E aí a gente para e fala, o que eu aprendi? O que eu absorvi? Nada. E aí a nossa vida está parada.
deveria ter feito feijão, deveria ter feito arrumado a casa. Isso gera o quê? Estresse, ansiedade. Então, além de a gente não estar preparado realmente para absorver essas informações, porque são apenas informações soltas e vazias, a maioria delas, né, psicologicamente e emocionalmente, nós não conseguimos definir quais são as emoções que o nosso cérebro vai sentir, vai manifestar naquele determinado momento diante daquela situação que está ocorrendo. Isso gera o quê? Uma insensibilidade também, como o Carlinhos citou. Então, a gente está tão exposto a catástrofes, a eventos ruins, que isso já não nos toca mais. Isso não desperta mais a emoção de se compadecer com o outro. A vida é assim mesmo. Acontece com todo mundo, é só mais um. Né? Então, realmente, o nosso cérebro realmente não está preparado para a quantidade de informações. Só que, por outro lado, vem essa pressão, essa cobrança social de que nós temos que estar na internet, nós temos que estar preparados, nós temos que estar absorvendo todo esse conteúdo. Então, a internet, realmente, assim, ela tem o lado positivo, é claro, né? Mas pela falta de preparo, E aí você falou, né, deve ser neurologista que deveria estar nesse podcast? Não? Eu acho que era alguém de, não sei se neurodesenvolvimento, né? alguém que tinha uma área de contato com essa área de qualquer coisa. E essa neuroplasticidade, né? Chega um momento também que o cérebro, não que ele nós deixamos de aprender, mas ele vai aprender muito mais devagar. E aí entra a questão do descanso, que a gente não comentou. Quando eu leio, eu preciso de uma pausa para que o meu cérebro possa processar essa informação. Então, por isso que um italiano inventou o método Pomodoro. Você lê 20 minutinhos, você faz um QQ, você vai tomar um café, uma água, vai ao banheiro, vai à privada, deita. Nesses 5 minutos, nosso cérebro está processando aquela informação. Aí a gente volta e vai mais para 25 minutos. E assim a gente vai fazendo. Porque o nosso cérebro precisa desse tempo de descanso para processar essas informações. E se a gente está rolando o nosso feed ali o tempo todo, durante 5, 6, 7 horas, a gente não descansa. Isso gera estresse, ansiedade, irritação e gera o burnout e outros problemas psicológicos. Quem não sabe o que é Pomodoro? Quem não sabe? Vocês já ouviram essa expressão? Vocês já comeram? Pomodoro. Já comeram Pomodoro? Alguém já Molho de comeu? tomate. Alguém já comeu Pomodoro? O Pomodoro é uma técnica de estudo que faz nesse esquema que ele falou. É um período de estudo focado e uma pausa. Pelo menos a lenda diz que essa técnica Pomodoro foi porque o cara que criou a técnica, ele usava um timer de cozinha que tinha o formato de um tomate. Então ele empurrava, acho que era 25 minutos, aí ele puxava 5, aí você vai comer um chocolate, vai tomar uma água, lava o rosto, vai no banheiro. Você não pode deixar a atividade, você não pode fazer outra. É pausa. Aí vai tocar o alarme com esses 5 minutos de novo, você volta, 25 minutos e vai. A explicação, quando você procura sobre método Pomodoro, é de que a gente não tem capacidade de se manter focado por muito tempo numa atividade. E aí precisa desse processo que o Irineu falou. Se você não dá conta, coloca 12 para 4, 12 para 5, 18 para 5, 20 para 5, 30 para 7, sei lá. Você cria um ritmo que funciona para você. Mas aí esse ritmo de, por exemplo, eu quero estudar 1 hora a aula que eu preciso fazer. 1 hora direto você não vai conseguir assimilar tudo. Por mais que você queira, não vai dar. E aí você faz tipo 15, tira 3 minutos de pausa, respira, se alonga, tal, 15, tira mais 3, 15. Aí você faz 4 rodadas de 15, você vai aprender muito mais do que você tentar estressar o seu cérebro para estudar 60 minutos direto. Esse é o tal do método Pomodoro. Dica gratuita de Irineu Jó. E Pomodoro é tomate. Elefantinho. Resumindo. Por que o elefante é verde? Né? Interessante. Mas... Muito bem, gente. Agora o microfone volta para vocês para observações, considerações, perguntas, dúvidas e mais dicas de seriado, livros com Irineu. Boa noite, meu nome é Rogério, sou Toyohashi. Correr é preciso, parar é necessário. Esse é o tema, né? Eu gostaria de entender um pouco melhor sobre esse parar. Porque o que é o parar? É parar para dormir? É parar para brincar com seus filhos? Aí a gente corre o risco
o tempo com os filhos, você tem que ser o melhor tempo, o melhor pai de novo, ou para parar para dormir, tem que ser o melhor sono, para que... Então, corre o risco da gente continuar nessa mesma engrenagem de sempre estar buscando um resultado imediatista. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor sobre o parar. Quando a gente fala parar, né, não sei qual foi a provocação quando o Carlinhos colocou essa frase, qual que ele pensou para parar. Mas a gente vai pegar o parar aqui, acho que com a palavra descanso. Porque a gente não está descansando hoje. Quem aqui realmente descansa? Quando a gente descansa? Tem um ditado muito antigo que dizia, né, não sei se é tão antigo assim, mas quando descansa, carrega pedra. Né? Eu acho que é isso. Né? Hoje, socialmente falando, o descanso, o parar, ele é visto como algo inapropriado. Porque quando eu paro, eu estou deixando de ser o quê? Exato. E eu preciso ser produtivo o tempo todo. Então, eu não paro. Então, parar ele é visto como algo inapropriado, porque eu deixo de produzir. E a gente internalizou que o meu valor está associado a quanto eu produzo. Se eu deixo de produzir, eu não tenho valor. Por que as pessoas de uma certa idade, seus 70 ou até antes de 65 anos, elas aposentam, elas ficam depressivas? Por quê? Porque era uma pessoa produtiva, agora ela não está mais no mercado de trabalho, e a sociedade diz, quem não trabalha é o quê? Improdutivo, vagabundo, inútil, preguiçoso, não serve para mais nada, e essa pessoa com 60, 65, 70 anos que se aposentou, começa a ficar o quê? Deprimida, depressiva. E aí, interessante, né? Quando é mãe ou quando é pai dentro de casa, quer fazer alguma coisa, não, mãe, deixa que eu faço. Mas eu sempre lavei até ontem, agora não posso lavar mais o copo? Né? Então, o descanso é justamente isso. Então, quando a gente para, esse parar é descansar. Descansar o quê? Dar um tempo para o nosso corpo. Até a gente pegar o exemplo do método Pomodoro. A gente não para que o cérebro processe melhor as informações e nós possamos aprender. Então, esse descanso ele é muito importante. Por quê? Porque hoje ele foi internalizado que o descanso ele é uma consequência da minha produtividade. E é justamente o contrário. Uma pessoa descansada, não que ela vai produzir mais, mas ela vai produzir de maneira com qualidade, saudável, sem se esgotar. Mas colocou o quê? Uma pessoa descansada, e foi a provocação do início, né, que o descanso hoje, quando eu descanso, eu produzo com mais eficiência, eu produzo mais. Não. O descanso é justamente para que eu apenas produzo da maneira correta. Férias são isso. É eu parar um tempo para descansar. Então, o descanso hoje está sendo tratado como o quê? Como uma recompensa pela minha produção. E não como uma etapa da produção. Imagine só, quando a gente descansa, o que acontece? A gente tem uma qualidade melhor de sono, a gente acorda bem, a gente não acorda mal-humorado. Quando a gente não dorme bem, a gente acorda irritado, nervoso, chateado. Quando eu descanso, eu consigo ter mais foco, eu consigo ter mais concentração. E é claro, que não que eu vou produzir mais, mas eu vou produzir com mais qualidade. Talvez essa questão de produzir mais é que, porque eu estou bem física e emocionalmente, num pequeno espaço de tempo, eu consigo dar conta de tarefas que, quando eu não estou descansado, eu demoraria 3 ou 4 vezes mais. Por isso que acaba assimilando. Quem descansa acaba produzindo mais. Não é que eu produzo com qualidade. Então, Rogério, descansar, parar é justamente descansar. Aí você trouxe a questão do filho, da família, né? Aí a gente vai ter que estar olhando para cada questão separada. Né? Quando a gente para aqui é na questão realmente do trabalho, dessa pressão psicológica, dessa pressão da sociedade sobre cada um de nós de estar sendo pessoas que produzem o tempo todo, né? Que cobra da gente. Você tem que, é interessante, eu até coloquei uma coisa aqui, parar é perder tempo. Não é assim? Parar é perder tempo. Descansar é sinal de preguiça. Meu valor depende do quanto eu entrego. Eu preciso estar sempre disponível. Mas sim, a gente tem que estar sempre disponível o tempo todo. Quando eu paro? Nunca.
Só posso relaxar quando tudo está o quê? Senta, vai tomar banho. Não acabei. Mãe, para. Não, eu tenho que lavar a louça. E a sociedade cobra o quê? Associa a nossa vida a sucesso. Quem aqui quer sucesso? Todos nós queremos. Mas essa pressão por sucesso, por velocidade, eu preciso entregar dentro do prazo e preciso ter o quê? Eu preciso fazer sucesso, eu preciso ter velocidade e eu preciso ter alta performance. Olha que palavra bonita, alta performance. Assim, o tempo todo cobrando da gente. Não tá bom. Você fez com qualidade? E você citou o Cortella, tem uma fala dele interessante, ele fala, né, eu fiz do jeito certo, mas o jeito que eu fiz é o único jeito certo de fazer certo? Será que não existe um outro jeito mais certo de fazer o que eu fiz certo? Ele traz esse trocadilho, mas é assim, essa alta performance cobra da gente o tempo todo, e a gente está em busca disso, eu preciso ter uma boa performance, e a gente acaba não parando para descansar. Quantos aqui, o Japão tem uma coisa fantástica que eu adoro, que todos já devem ter registrado, pôr do sol. Quantos aqui param para ver o nascer do sol? Quantos? Não, levanta a mão, tem que levantar. 3 pessoas. Você viu a dificuldade? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem o quê? Tempo. A gente não para. A gente não para, a gente acha que a gente precisa ter muito tempo, né? E essa cobrança, essa exigência faz com que a gente acabe não parando. Eu preciso produzir, cheguei em casa, eu preciso do meu subemprego, não seja ele qual for. Então, parar nada mais é do que colocar um limite para mim, na hora de eu descansar. E eu vou contar uma experiência pessoal. A gente começa a entrar nesse caminho, trabalhar o tempo todo, e aí esse é o caminho para o burnout. Quando há uma brecha, uma vaga na minha agência, ou na minha agenda, eu fico para lá e para cá. Eu começo a ficar ansioso. Começo a ficar deprimido. Porque faltou, porque não tem uma lacuna ali. Não é que eu queira atender. É que a gente está vindo uma sequência e a gente não se permite. Que bom que eu posso descansar. Não, eu não estou sendo produtivo. Vocês acham que eu penso isso? Não, porque está no piloto automático. Parar é justamente isso. Ver o pôr do sol, brincar com os filhos. Quantos minutos? 10, 15 minutos, sem se cobrar. Porque você usou a frase aí, eu preciso ser o melhor pai. Quando a gente já coloca, a gente já está olhando para a questão de produção, da alta performance. Eu tenho que ser um paizão, tem que ser uma mãezona. A gente só tem que ser pais e mães. Não é assim? Então, a gente precisa parar. Descanso não é uma condição, não é uma recompensa do que a gente faz, mas é uma necessidade. Ou você para porque você quer, ou a vida vai parar você. Eu ouvi um relato de uma produtora de conteúdo essa semana, e dessas bem-sucedida, que tem trocentos seguidores, já vive disso, e ela falou que ela foi fazer uma viagem com o esposo, e eu não lembro onde ela estava, ela citou lá o lugar, mas falou assim, cara, é um lugar maravilhoso, daquele tipo de lugar que você consegue ir uma vez e não sabe quando vai poder, e se vai poder voltar. E era justamente, se eu não tiver equivocado e minha memória roubando aqui pro bar dos panos, era um pôr do sol. E ela falou, cara, era um troço tão maravilhoso, que eu falei, cara, ela dizendo que assim, eu pensei comigo, eu não posso deixar de registrar isso aqui. Porque eu não sei quando eu vou estar aqui de novo. E ela é uma produtora de conteúdo, ela vive disso, saiu de férias para viajar com o marido. Tirou o telefone, começou a bater boca com o marido. Sério que você vai gravar? Cara, mas eu não sei quando que eu vou poder estar aqui de novo, tal. E aí, depois da discussão, quando ela falou assim, eu vi que eu estava errado. Porque para ter o meu registro em vídeo, eu abri mão da única oportunidade que eu tinha de ter construído uma memória com o cara que eu amo, que eu saí de férias com ele. Eu disse para ele, você vale menos do que esse vídeo de que algum dia eu vou colocar nos stories. Aí ele falou assim, eu, sendo produtora de conteúdo, digo para vocês que eu errei. E fiquem espertas com isso.
E recentemente eu ouvi uma pessoa falando sobre show. Ele falou, cara, hoje em dia tem muito show que você pode filmar, né? O próprio músico deixa. Ele fala, cara, eu vou em show e você vê no show assim, tem 3.000 Keitai ligado, telefones. Cara, a pessoa tá no show da banda preferida dela e assiste a porcaria do show pela tela, com um vídeo mal feito de 2 horas, com som que vai ficar uma droga, que ela não vai ver mais nunca aquele show. E quando ela tem a oportunidade de pausar, ela estraga. E é uma coisa que pra mim é complicado, porque a minha esposa sabe, eu tô o tempo todo com o telefone na mão, porque ou eu tô criando arte, ou respondendo, ou editando, ou pensando, ou consumindo o que vocês produzem para saber o que está acontecendo na comunidade brasileira no Japão, que empreendedor que tem, que empreendedor vai estar onde. E é muito doido, né, cara, que a gente vai nessa e vai se enrolando com esse trem. E esse negócio de construir memórias me pegou, assim, essa reflexão de você abrir mão de... Você simplesmente vai, tipo, não faz nada. Mas eu não vou bater... Não, tipo, como assim? Tipo, eu me sinto culpado, entendeu? Como é que fala em japonês, construir memória, que a gente estava vendo aquele dia? Em japonês a frase, né, omoide, que é construir memórias, né, realmente essa questão que você falou, eu também já falei sobre isso, né, minha banda favorita, é meu show que eu desejava, e eu vou lá e vou assistir, ainda pago para assistir pela tela do meu celular. Realmente a gente está assim, se desgastando, né? A gente precisa parar com isso. Eu lembro que eu trabalhava, antes de eu me formar, na época de formação, eu trabalhava no escritório, e era uma mesa em L's, então cada um tinha seu computador, nós todos um do lado do outro, e aí quando a chefe queria comunicar com a gente, ela mandava um e-mail, eu estava do lado dela. Tudo bem que tem que ficar registrado, mas ela só fala assim. Isso há 12 anos atrás. Sobre o que o Carlinhos estava falando, achei interessante, porque nesses momentos que a gente está ali vivendo, só que quando a gente parece que a gente não grava, a gente fica com o sentimento tipo assim, eu tô perdendo esse momento, né? Só que se for parar para pensar, realmente é o contrário, né? Quando eu vivo isso porque eu posto bastante coisas e eu tenho filhos, e muitas vezes quando a gente está em alguma coisa legal, eu vou gravar, e meus filhos se incomodam com isso. Eles falam, mãe, você vai pegar o telefone, sabe? E é uma coisa que realmente que eu estou aprendendo isso também, né? Porque eu acho que por mais que as pessoas que acompanham, às vezes quer ver, às vezes, né, a gente quer compartilhar com as outras pessoas que estão nos acompanhando, mas muitas vezes a gente está perdendo esse momento que não vai voltar mais, né? Então acho que é algo realmente para a gente parar e olhar realmente até onde, né, vale a pena, né, a gente perder esses momentos, né? Uma questão aqui para vocês. Vocês acham que a família contribui nesse processo que a gente está conversando aqui? Dessa pressão, dessa cobrança? Porque, assim, quem mais cobra da gente? Quem adoece a gente? Eu sou a Mari, né? Eu moro em Handa e eu sou a responsável ali pela Simpoint Atelier. Trabalho com costura aqui no Japão. E a costura surgiu justamente para fechar essa lacuna da minha autocobrança. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 16 anos, e chegando aqui no Japão, eu engravidei do meu pequeno, fiquei um tempo em casa e comecei a me sentir inútil, porque eu estava acostumada com aquela correria, aquela rotina corrida, e ficar em casa foi a pior coisa que aconteceu. Eu não sabia o que fazer com o tempo. E isso começou a mexer muito com o meu psicológico. E foi aí que eu comecei a costurar, porque eu precisava ter uma utilidade. E a pergunta que eu faço é, como é que a gente educa o nosso psicológico a desacreditar nessa crença que a gente construiu, que para você estar bem, você precisa ser útil, precisa estar produzindo. Como desacreditar, quebrar essa crença?
para a gente se sentir confortável e aproveitar, apreciar cada momento que está vivendo, né? Momento que está deitada no chão com os filhos brincando de Lego, o momento que você está ali se dedicando, tirando uma roupa da máquina, e pendurando, que eu tenho um pouco de toque, então pendurando tudo certinho. Né? Eu nem vou falar que eu conheço alguém que vive na minha casa, não vou citar nome, mas se coloca no varal com a escala cromática tudo arrumadinha. Mas não... Essa sou eu. O meu esposo estende a roupa, eu vou lá e tiro todas e coloco novamente. E aqui faz pouco tempo que eu passei a conviver mais com os japoneses. E uma das coisas que eu se como eu tivesse voltado para a minha infância, foi apreciar as pequenas coisas. Por exemplo, a forma que prepara ali um pedacinho de terra para plantar uma florzinha ou um pezinho de tomate. O jeitinho que pega, que manuseia tudo. Com paciência, com delicadeza. E quando nasce as primeiras flores, se junta a vizinhança para apreciar uma pequena flor. Coisas que a gente passa, é só uma flor. A gente não para ali um minuto para apreciar. Se for uma coisa grandiosa, a gente vai pegar o telefone para registrar, né? Mas os japoneses não, eles se abaixam, se agacham e ficam conversando sobre aquela flor. Então, eu passei a aprender um pouco com eles isso, né? E eles ensinam isso para as crianças na escola, enfim. Mas voltando sobre a nossa autocobrança, eu não acredito que é tanto a sociedade. Eu acho que é nós mesmos. A gente se cobra muito, porque a gente está sempre se comparando. A gente está sempre desejando o carro que não é nosso, a casa mais bonita, o sofá mais bonito, o tapete mais bonito. Enfim, a gente está sempre querendo correr atrás de algo que talvez nem nos sirva, que não tenha utilidade, né? É o sofá, é a sala perfeita que a gente não vai ter tempo para apreciar. Então, eu acho que entra um pouco também o consumismo, né? De você estar sempre correndo, comprando. Eu, trabalhando com costura, tem cliente que levam roupas para mim que está há anos no armário, que comprou, está com etiqueta, nunca usou porque não serviu, não ajustou e não usou todo esse tempo. Quanto ela não investiu ali, né? Para usar uma roupa, comprar uma roupa que estão usando, que está na moda, mas que ela não usou, não usufruiu. E o tempo que a pessoa perdeu para comprar aquilo, sabe? Então, mais uma vez desviei, desculpa aí, eu vou fazer o teste de TDAH. Eu vou fazer o teste de TDAH, tá? Bem-vinda. Eu já desviei do assunto 3 vezes. Faz a pergunta. Mas como a gente trabalhar isso dentro da gente mesmo, de não se cobrar tanto, apreciar tanto as pequenas coisas? Que não acredita que seja tanto a sociedade, né? Mas seja nós mesmos. Sim, nós que nos adoecemos, né? Quando eu fiz a pergunta aqui, a família contribui para esse adoecimento, para essa autocobrança? Sim, porque dentro da família a gente ouve, você tem que ser o melhor. Nós cobramos dos nossos filhos as notas. Assim, você não pode errar. Você pode ser qualquer coisa, mas você não pode ter o nome sujo. Minha mãe dizia, você nunca vai entrar numa delegacia. Eu ficava com medo, depois que eu entendi. Né? Descansa depois, come depois, primeira visita, essas coisas. Fulano consegue, então você também. Você só tem que se esforçar. A família cobra bastante a gente.
E a gente, desde pequeno, a gente vai sendo internalizado essas questões, essas cobranças, né, que vêm da sociedade, e a gente precisa entender isso. E quando a gente se cobra, a gente começa a se cobrar pela comparação, realmente. Mas uma comparação que está lá fora. Porque eu comparo com quem? A gente não se compara com a gente. Como diz aquela expressão, as mulheres se vestem para quem? Para os seus homens? Não. Elas se vestem para as outras mulheres. O homem se veste para ele mesmo. Mas as mulheres não. Por quê? Porque eu preciso estar melhor. Eu preciso estar mais bonita. Porque senão, meu marido vai olhar para outra. É assim, é uma cobrança. Né, uma exigência. Primeira coisa, acredito que é ter essa consciência, né, que precisa ser mudado. Eu preciso mudar alguns aspectos em mim. E aí não tem como eu não colocar esse ponto, terapia. Por que a terapia? Porque lá eu vou conseguir falar, lá eu vou conseguir mostrar parte de mim, lá eu vou conseguir tirar as camadas, porque a gente tem camadas. Como você falou, tem roupas que não me servem mais e eu estou insistindo a vestir. E na terapia a gente consegue ter essa consciência, né? E aí a gente vai poder entender a nossa identidade, quem eu sou, o que eu quero para mim. E aí quando eu entendo, quando eu descubro o que eu quero, quem eu sou, aí sim a gente consegue fazer isso que você falou. Inclinar e cheirar a flor, como os japoneses. Mas até lá a gente precisa voltar o nosso olhar para a gente. Eu estava conversando com um rapaz e ele disse que ele foi visitar a Itália no final do ano e ele, no caminho, ele, dentro do ônibus, tinha acho que era um americano, uma canadense, não sei, e aí ele falou alguma coisa em português, ela entendeu, ela falou, você é brasileiro? Ela morou no Brasil e ela falava português. Eles começou, apesar que eles falavam inglês também, né? Mas começou a falar em português. E aí ela falou, eu abandonei a minha vida de empresária, de CEO de empresa, comprou aquelas casinhas de $1 lá na Itália, no meio do nada, longe de tudo, casinha de pedra, e está vivendo lá a vida, olhando para o nada, olhando para aquele sol ruim, para aquelas montanhas cheias de neve, para aquela graminha verde. Que deprimente, né? Então, aprendendo a fazer mamma mia, calma. Exatamente, né? Fazer os pães, né? Então, assim, a gente precisa descobrir o que a gente quer. Quando eu descubro o que eu quero para a minha vida, eu não vou me comparar e eu vou buscar aquilo que é para mim e não aquilo que a sociedade impõe. Aqui eu coloquei assim, quando a gente diz assim, você tem que ser, olha, você tem que ser. É diferente de dizer assim, você precisa ser. Percebe que o peso da palavra tem e precisar é diferente? Eu tenho que dar conta, eu tenho que acabar, eu tenho que fazer. Isso é uma cobrança, é uma exigência que eu coloco sobre mim. Agora, quando eu falo, eu preciso cumprir, eu preciso realizar. Só isso. O peso é diferente. E essas palavras, elas estão muito presentes na nossa vida, só que a gente só coloca eu tenho que me comparar a todo mundo. E isso adoece. Então, a primeira coisa é realmente ter essa consciência do que eu quero. Fazer terapia, porque a gente descobre quem a gente é, e aí a gente consegue estar neutro às opiniões, porque as opiniões incomodam muito. As opiniões incomodam muito, e a gente tem medo das opiniões das pessoas. Então, parabéns, porque você está aí cultivando as flores e junto com os japoneses. Mas ter essa consciência, a gente precisa de ter essa consciência. E até chegar a esse nível de consciência leva muito tempo. E a terapia é essa porta de entrada. Tá bom, Carlinhos? Faça terapia. Sim, senhor. Você falou de como desacreditar, né? Tipo, como fazer essa mudança de jeito de viver as coisas. Muita gente não sabe, mas a minha primeira formação é teológica. Né? Minha primeira formação é teológica, no caso, teologia de tradição cristã, né? Para você entender um pouco o ambiente. Mas o primeiro livro dos escritos sagrados dos cristãos é o livro de Gênesis, né? Que é o chamado livro dos começos, o livro do começo. E o livro do começo começa pelo suposto começo, né? Do Criador criando as coisas. E tem uma expressão tipo, ele fez isso, fez aquilo outro, e esse foi o primeiro dia. Fez aquilo outro, fez aquilo lá, fez aquilo. Pensa você como brasileiro. Se você fosse contar como é que foi o seu dia,
como é que você começaria contando? Como você começaria contando o seu dia? Por exemplo, hoje é sábado. Se você fosse contar para mim como é que foi a sua sexta-feira, né, que foi fácil, como é que você começaria a contar para mim como foi a sua sexta-feira? Olha que interessante. Nós, brasileiros, vamos lá, somos ocidentais, sul-americanos, e começamos a contar como é o nosso dia do jeito que a gente aprendeu a enxergar a vida. Usando o comentário do Irineu, será que não existe outro jeito certo de fazer a coisa certa? Sabe como os judeus, pelo menos os da antiguidade, não sei como é que o judeu contemporâneo enxergava a vida? Para você entender como é que eles enxergavam a vida e como é que eles contavam as suas histórias, dá para você voltar nesse tal desse livro dos começos. Porque você fala, lá tem lá, e o Criador, ele fez isso, fez aquilo e o outro, houve tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. E aí que vem uma coisa muito interessante. A galera daquela época enxergava o dia diferente da gente. Vocês receberam o presentinho da Páscoa. Quando é que eles celebravam a Páscoa? Nós vamos celebrar a Páscoa aqui com a comunidade de fé na manhã de domingo. Né? Tem a ver com Jesus e tal. Mas a Páscoa tem a ver com uma história mais antiga. O desenho da Disney, lá do Moisés, aquela coisa toda. Mas eles contavam essa história no entardecer. Porque para a galera naquela época, o dia começa quando o sol se põe. É por isso que fala que Jesus ele ressuscitou no terceiro dia. O povo da Bíblia é burro, você pode fazer as contas que não dá 3. Se ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo, dá 2. Não é? Já parou para pensar nisso? Jesus morreu na sexta. De sexta para sábado 1, de sábado para domingo 2. Como é que fala que ele ressuscitou no terceiro dia? O povo não sabe fazer conta na Bíblia? É que ele morreu na sexta-feira às 3 da tarde. Do jeito que aquela galera contava o dia, não importa se você viveu 24 horas do dia ou 2 horas de um dia, você conta que você viveu um dia. Então, das 3 horas da tarde da sexta até o pôr do sol da sexta, um dia. O sábado, o segundo dia, e Jesus ressuscitou no domingo, que é o terceiro. Qual que é a curiosidade do rolê aqui? Vamos mantendo o TDAH em foco. Existe outro jeito de enxergar a vida possível para se viver de maneira saudável. Nesse caso, se você nunca ouviu essa história, você não tem essa referência de uma outra vida possível. Porque qual que é a ideia desses caras judeus? O Criador fez o mundo. Para a roda do mundo girar, não depende de eu e você ser o bonitão, o lindão, o gostosão, o bem-sucedido, o investidor. A roda do mundo gira porque tem um cara que está girando essa roda. Essa é a lógica. Então, existem coisas no mundo que não dependem de você. Então, como é que eu começo o meu dia? Aqueles caras lá da antiguidade, como é que eles começavam o dia? Descansando. O dia começa quando eu sento para ter um jantar com a minha família, que era o que eles faziam na época, né? Tipo, entardeceu, eu vou jantar, tomar um banho, descansar. Porque eu posso começar o meu dia descansando, porque eu sei que tem coisa que não depende de mim, depende da provisão, no caso da crença dessa galera, do Criador. E aí, de manhã, depois de eu já ter tido um tempo com a minha família, depois de eu já ter comido bem, já ter descansado, consciente de que tem coisa que não depende de mim, não adianta o quanto eu ralar, aí eu vou ralar, porque naquela época o povo arava no braço, né, e plantava e colhia, aquela coisa. Mas vê que doido. Simplesmente porque aqueles caras nasceram numa outra cultura, já existe um outro estilo de vida e uma outra maneira de enxergar a rotina possível. E que a gente, como brasileiro, sul-americano, ocidental, num sistema de mundo, num sistema capitalista de pensar, onde entra esse troço aí da produtividade, da vida ser um produto, de você se melhorar o tempo todo, a gente não percebe essa outra maneira de viver possível. Né? Uma curiosidade aleatória, mas interessante, né? Enquanto a gente pensa assim, eu vou trabalhar para descansar, os caras não, meu dia vai começar bem, eu já começando descansando, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa sugerindo, por que você não tenta dar um reset? E começar o seu dia bem não é você acordar às 4 para correr. Porque você não começa a encarar o seu dia, o seu entardecer e o seu jantar e a sua noite de descanso. Aí você vai poder dizer assim, hoje eu tive um bom dia. Então quer dizer que você
conseguiu ter uma jantinha gostosa, abraçou sua esposa, beijou seus filhos, conseguiu dormir. E aí depois você fez o seu corre, fez 3 horas de zangueô. Mas aí o jeito de contar essa história foi, não, meu dia foi bom. Eu cuidei de mim, cuidei da minha família e fiz o meu corre. Porque eu preciso fazer o meu corre, faz parte fazer o corre. Mas é muito doido, né? Tipo, é diferente você se matar o dia inteiro e, de repente, se eu merecer, eu durmo 8 horas hoje. Porque eu vi uma pesquisa recentemente, acho que, não sei se foi Revista Alternativa, esses portais de que fizeram uma pesquisa sobre os japoneses. E é um dos povos que menos tem dormido ultimamente. O japonês parece estar dormindo, não sei quantos % da população dorme em média 6 horas por dia. E aí eu, agora, voltando para terapia e psicólogo, e eu sei que entra um pouquinho, talvez um pezinho na questão da psiquiatria, de que eu ouço falar de que quando a pessoa está com depressão, bipolaridade, crise de ansiedade, a primeira coisa no processo medicamentoso é pôr a pessoa para dormir. Para primeiro vamos botar a casa em ordem. Quais são os prejuízos mentais assim do não dormir? Considerando que essa é a rotina da nossa privação sociedade. De sono, né? Da privação de sono. O que dá de errado? Dá muita coisa errada. Primeiro, vamos pensar numa pessoa que não tem nenhum transtorno, né? Pessoa que trabalha bastante. Bom, quem faz Nicotai aqui vai entender isso. A qualidade de sono é diferente. Quando você trabalha à noite, trabalha durante o dia, é diferente. Então, assim, a privação de sono, ela, claro, prolongado, não é 1 dia, 2 dias. Mas, primeiro, irritação, nervosismo, problemas cardíacos, imunidade que vai para o espaço, estresse, evolui para a ansiedade, evolui para a depressão, burnout. Só isso. Só isso. Então, primeira coisa, quando o paciente chega comigo, dependendo da pessoa, eu pergunto, como é que está seu sono? Está legal? Está dormindo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que corrigir, e justamente, né, o medicamento para dormir, na realidade, assim, não é saudável, mas é necessário. É um mal necessário, porque a gente fica dopado, porque o corpo não desliga. Então, a pessoa fica parecendo um zumbi. Então, ela precisa de dormir para que não pense em nada, para que o cérebro vai se reconectando, vai descansando, vai voltando às origens, vai funcionando de forma normal, né? Conversando com uma pessoa hoje, e ela falou assim, eu estava com dores nas costas, no pescoço, e eu fui no médico, né, no ortopedista, achando que eram dores normais do corpo, e não era. Era um burnout. E aí ela foi no psiquiatra, eu não dormia, eu tomei medicamento, dormi 3 dias seguidos. Claro, assim, eu acordava, ia ao banheiro, comia alguma coisa, mas cama. Depois desses 3 dias eu levantei maravilhosamente bem, né? Então, realmente, assim, a privação de sono é uma das primeiras coisas que na terapia a gente pede para o paciente estar corrigindo. E por isso que os psiquiatras eles passam medicamento para dormir, porque eu preciso descansar, porque senão a gente entra em colapso. E uma vez colapsado, realmente, às vezes a crise fica muito mais forte. Claro, como eu falei, medicamento químico, a gente fica dopado, mas é necessário. Mas tem outras formas de fazer isso, né? Pegar um bom livro de papel, à noite, deitar na cama, apagar aquela luzinha e começar a ler. E aí muita gente vai falar, mas eu durmo quando eu leio. Mas assim, que ótimo, né, que aconteça. Só que tem um detalhe interessante, né? Você falou, né? Da questão do dia, né? Quando começa. Hoje a gente percebe, a gente acaba não percebendo, olhando para esses detalhes. Quando a noite começa. Quando as pessoas lá atrás, no passado, né, antigamente, né, quando não tinha internet, só tinha um rádio ou nem um rádio, quando as pessoas começavam a dormir, que horário elas dormiam? Vocês sabem? Que horas? Chutam, hein? 6 horas. É a hora, fala assim, a expressão vai dormir com as 6 horas as galinhas vão, porque é a hora que o sol se põe, não tinha nada para fazer, e é a hora que o ciclo do sono começa. Só que hoje a gente inventou isso aí. A gente inventou isso aí. E aí isso aí o nosso cérebro olha e fala, é o sol, está de dia. E a gente não descansa. E aí de dia a gente fecha todas as cortinas. Olha que loucura. Nunca tinha pensado por esse lado. E aí a gente não acorda, porque aí, por isso que a gente acorda 8 horas, 9 horas, né? Lá em casa a gente acorda 9 da madrugada, né? Assim, mas essa loucura. Então, assim, percebe que o sono é muito importante, a gente está nesse processo dessa cobrança o tempo todo. E a gente não
como o Carlinhos falou, a gente não olha para os detalhes. Quando a gente começa a olhar para os detalhes da vida, a gente começa a ter qualidade de vida. E nesse caso, quando a gente está nessa vida tão corrida, que não tem esse descanso, muitas vezes a gente não tem sono. A insônia, como lidar com isso também? Boa. É identificar, né? Realmente, geralmente quando a gente está com insônia é porque a gente está com uma sobrecarga de atividades. E a gente está... Cortisol está lá em cima, né? O que é o cortisol? É o hormônio do foco, né? Da atenção. Eu preciso estar atento, eu preciso estar em vigilância o tempo todo. O meu cérebro tá... É igual os homens da caverna. Entrava na caverna, 5 dormia e 3 ficavam lá fora com uma lança. O tempo todo, porque tinha feras querendo comer. Aí vamos revezar. Agora 6 dormem, né? A gente fica lá fora. Então o cortisol está lá em cima, a gente fica no estado de alerta o tempo todo. Então a primeira coisa é olhar para as atividades que eu estou fazendo. O que está me deixando ligado, focado o tempo todo. E aí a gente vai corrigindo, realmente, diminuir as atividades, não trabalhar muito à noite. Né? Então, por isso que realmente assim, a terapia ajuda bastante, porque assim, a gente consegue estar olhando o que está prejudicando o meu sono. Mas às vezes não precisa nem da terapia, só a gente fazer uma reflexão. Como é que está a minha vida? Que hora que eu deito? Que hora que eu durmo? Que hora que eu faço as coisas? Quanto tempo? Que hora que eu desligo o celular? O bom da internet, que você falou da TV, que a internet acabou com a televisão, né? Não tem mais TV, ninguém mais assiste TV, né? Faliu com a televisão. Tem que pedir para Deus aumentar o tempo, né? Aumentar o tempo. Exatamente, né? Mas... Boa, né? Para você que está aí ouvindo nas gravações, não dá, né? Não a dá galera conta, está né? discutindo aqui que a gente não tem tempo para fazer isso. Tem gente aqui pedindo o dia de 48 horas, tem empreendedor dizendo, pelo amor de Deus, não. Tem um livro que eu recomendo, que na época de faculdade eu ganhei de um colega, chama O Vendedor de Tempo. Pode pesquisar, é uma história interessante. Um cara que o sonho dele era pesquisar sobre a vida das formigas, só que ele não tinha o quê? Tempo, porque ele trabalhava demais. Aí ele teve a grande ideia, vou vender tempo. Aí ele pegou uns vidrinhos, colocou uma garrafinha, 5 minutos de tempo. Colocou um rótulo, foi lá, registrou, patenteou, ok. Então, colocou na partilheira, 5 minutos de tempo. Você ia, comprava, aí você chegava na hora do seu trabalho, abria a garrafinha e falava, por que você está parando? Porque agora eu tenho 5 minutos de tempo para consumir. Então ninguém podia falar nada. Aí você tirava o que de 5 minutos. Só que aí ele aumentou para 10, para 15, foi aumentando. No final das contas, ele faliu o mundo, o governo teve que intervir e ele não estudou as formigas nenhuma. Mas é interessante, né, que nessa questão do tempo, né, a gente está sempre em busca do tempo. A gente precisa realmente parar e refletir. E quando a gente para, eu não faço isso, né? Mas a gente para, a gente tem tempo sim. Porque a gente aprendeu que a gente precisa ser produtivo o tempo todo. E quando não tem uma brechinha, eu preciso colocar. E aí quando tem um paciente faltou aquele abençoado, o que eu faço agora? Eu não estava preparado para ter tempo, o que eu faço? E a gente começa a adoecer, porque tem um tempo sobrando. Interessante, né? Vocês viram que loucura? A nossa mente. Não temos tempo. E quando eu tenho tempo, eu fico doente, porque eu tenho tempo. Porque a gente aprendeu que não pode ter tempo. Você poderia falar um pouco de como funciona os seus atendimentos? Como é que funciona a terapia? Como é que funciona também esse projeto? Bom, a Sabja é uma NPO, né, composta por uma equipe de brasileiros e japoneses, né? E a presidente, a Erika Tamura, né? É uma NPO que já está há bastante tempo, foi fundada por uma freira católica, depois ela voltou para o Brasil, né? E com o intuito de ajudar a comunidade brasileira aqui. Atualmente, né, a Sabja ela conta com alguns... Eu, psicólogo, a Mônica também trabalha lá, né, como psicóloga da Sabja. Então, assim, a Sabja oferece atendimento psicológico gratuito, online e presencial. Né? Eu, no consulado de Hamamatsu, visito as escolas aplicando teste VISC de inteligência nas crianças. Né? Então, assim, mas o nosso atendimento como a gente atende todo o Japão, é primordialmente online.
né? Primeira coisa. Então aí está o contato através do telefone, do e-mail, dá para se agendar através do Messenger ou do Instagram. Como eu falei, atendimento é gratuito, então uma coisa rara hoje, né? Que você vai ter profissionais de qualidade. Um está aqui falando com vocês, né? Bom, mas vamos lá na sua pergunta, como é que funciona o processo terapêutico, né? Claro que o fato de ser online ele é um pouco diferente do presencial. Presencial você está vendo, você está tendo contato, você está criando mais conexão com a pessoa, então flui e desenvolve melhor. Mas online a gente tem feito um bom trabalho também. A gente faz uma anamnese, né? A gente faz alguns questionamentos com as pessoas. Então, assim, na minha abordagem, que é a fenomenológica, né? Que é a fenomenologia, é uma abordagem que o paciente que me diz como eu devo conduzir a sessão. Eu não sou engessado, eu não pego o script e vou seguir isso. Então, é solto, né? É bagunçado? Não, não é bagunçado. É o paciente que revela como eu conduzo. Então, tem pacientes que eu tenho que ser mais técnicos, tem pacientes que ele só vem abrir o coração, colocar para fora algumas coisas, então eu deixo ele falar. Tem pacientes que vai falar da vida dele, de contar e quer saber da minha história, e a gente bate um papo. Aí fala, mas isso é terapia? Sim, é terapêutico. Aquela pessoa talvez não tenha ninguém para compartilhar a vida e ela encontra alguém que é recíproco e ela ri, ela sai dali. E aí tem pacientes que eu penso assim, nossa, a gente só contou a história hoje. Aí na outra sessão ela fala assim para mim, eu não estava vendo a hora de vir. Por quê? Porque faz tão bem para ela. E aí eu entendi que cada pessoa tem a sua história, tem o seu momento. Então, com uns vou ser mais técnicos, outros vou passar alguns questionamentos, outra vou ser um pouco mais duro, se assim eu posso dizer, fazer ela ter uma reflexão, e outros vai ser um bate-papo. Então é o paciente que vai me dizer que tipo de psicólogo eu vou ser com ele. E a sua área de atuação é mais voltada para cognitiva ou psicanalista? Nenhuma das duas, né? Como eu falei, a minha área é fenomenológica. É o fenômeno, onde no encontro com o outro a gente forma-se um outro ser. Por exemplo, assim, como dizer assim, nós estamos tendo um encontro. Nesse nosso encontro aqui, vocês vão sair diferente. Eu conversando com o paciente conversando comigo. Então a gente fala no encontro com o outro. São dois seres que estão trocando ideias, estão trocando informações, e vai sair dali uma pessoa diferente. Ele vai ter reflexão, ele vai, claro, a gente vai trabalhar questões patológicas também, transtornos, mas é nesse encontro com o outro que eu vou aprender a ser diferente, né? Então, como o Carlinhos deu exemplo do pôr do sol, né? Naquele encontro com a paisagem, eu me torno um novo ser diferente. Na terapia que eu uso como ferramenta é dessa forma. No encontro com o outro, ele sai diferente. Não é nem a cognitiva, né? Comportamental cognitiva, e nem a psicanálise. São duas abordagens diferentes. Ok, muito obrigada. Muito bem! Quem gostou, bate palma! Êêê! Muito bom, que legal, que legal. Espero que você tenha gostado. Eu sempre dou espaço depois para você, caso queira. Você pode ser pelo Instagram, pode ser por e-mail, pelo WhatsApp. Se durante o bate-papo você fala, poxa, eu tive uma ideia de um episódio. Que nem quando eu cheguei, 2 pessoas vieram falar de ideias de episódio. Por exemplo, para falar de crise de meia-idade, né? Bati nos 40, agora. Ai, meu Deus, a gravidade vai ficar mais forte ou vai ficar tudo normal? Né? E foram 2 pessoas que pediram esse tema, né? Então é um tema que a gente pode desenvolver. Qual a idade delas? Pode falar? Não fala não, né? Seja nos episódios online, ou seja aqui no encontro, né? A gente vai abrir a partir do mês que vem, que a gente fez aqui a gramática do cansaço. E na próxima rodada é ótimo, na próxima rodada, né, no próximo arco, uma temática que vai estar ali circulando, que eu vou estar fazendo, vai ser cuidando de quem cuida. Então, eu penso em ver se eu consigo provocar também reflexões sobre, por exemplo, a pessoa que está andando com quem está com depressão, que está andando com quem está com crise de bipolaridade, quem está com câncer,
está andando com uma criança que tem deficiência, que tem uma síndrome crônica, que não tem cura, enfim, né? A pessoa que teve um acidente, ficou inválido. E aí, cara, e essa vivência de ser o cuidador por muito tempo ou para sempre? Como é que a gente cuida de quem cuida? Precisa cuidar de quem cuida? Será que quem cuida percebe que precisa ser cuidado? Se acha no direito? Sim, são várias perguntas, aí eu vou convidar psicólogos, a gente vai discutir. E a ideia é, depois de 3 meses, no verão, a gente aterrissar de novo. E se nosso Mr. Bonitão Irineu estiver disponível, né, a gente volta para cá para a gente trocar ideia. E, novamente, se a Roast for You tiver disponibilidade, a JBJ tiver disponibilidade, se a Glow Essência tiver disponibilidade e todos os nossos parceiros estiverem aqui, a gente vai, mais uma vez, fazer. Então, aqui alguns agradecimentos para a gente encerrar. Eu quero reforçar o agradecimento à BRJP Seguros, à Vida Nova Toyohashi, a NPO, se você não conhece essa expressão, quer dizer ONG, né? Organização não governamental, mas é a sigla em japonês. A Amor que Transforma Tudo, JBJ Pães, Roasting for You, Brigadeiria Matsuoka Sweets, Artes da Rê, Liana Tezukuri, Glow Essência e Ina Grupo. Palminha para vocês e para os nossos parceiros. Muito bem, obrigado, Irineu, pela sua alegria, pelo seu apoio, pela sua beleza e inteligência. Este episódio foi editado pela Nabecast.